Então, a gente vai começar a nossa aula de hoje. Vocês já têm uma noção de processo industrial, o que que é um processo, assim, num todo. Eu dei o exemplo lá, a gente fez a tarefa de fazer um café, mas se vocês vão ver ao longo do curso que aquele processozinho com exemplo simples, que era fazer café, e por que fazer café, né? Porque o café é uma coisa que todo mundo conhece, então na química do processo ficaria fácil de explicar, por isso que eu escolhi o café, que a extração do café é super simples, né? Temperatura, extrai a cafeína, pronto, está feito o processo químico aí. Depois passa por um processo de separação, que é a filtragem, né? E aí nós temos aí o produto final. Então, para que todos pudessem visualizar isso num contexto geral da turma, eu escolhi um processo simples e deixei vocês elaborarem de propósito, para que a imaginação eu conseguisse ver qual é a ideia de vocês de um processo. Essa era a minha intenção. E foi muito bem, eu gostei. Agora a gente já vai entrar numa coisa mais elaborada, devido à necessidade de conhecer os equipamentos, né? Já conhecemos aí elevadores, correias transportadoras, alguns separadores, ciclone, exaustão. Já falei de tudo isso. Agora eu vou continuar aí dando sequência nos equipamentos. Um equipamento extremamente importante, também em grande abundância na indústria, são os tanques, tá? Junto com as válvulas e tubulações. Acho que 90% de uma indústria é isso, é tanque, tubulação e válvula, tá? Então, a gente, na nossa aula 4, vamos aos tanques. Vamos lá. Então, a definição de tanque tanque de armazenagem, né, também designado por reservatório, é um recipiente destinado a armazenar fluidos a pressão atmosférica e a pressão superiores à atmosfera. É o que a gente chama de tanque pressurizado, ou vaso de pressão, né, ou não, ou tanque aberto, que é para a atmosfera, que não tem pressão. Ah, então, tá aí a definição da literatura, tudo bem, mas é que nem, como se fosse uma caixa d'água. A caixa d'água, por exemplo, é um tanque atmosférico. Ela não tem pressão. Tem teto, tem tampa, mas ela não é pressurizada. Tem passagem de ar. Tá? Já um botijão de gás já é um vaso de pressão. Ali tem um gás estocado, né, sobre pressão, onde esse gás, na pressão, vira líquido e é, já entra numa outra categoria de tanque, né, ou de reservatório, pois quando é um tanque sob pressão, aí já entra uma NR, a gente vai ver lá na frente em caldeira. Vaso de pressão, todo tanque que for pressurizado, a gente vai ver no módulo de caldeira. Tá? Agora vamos tratar só de tanques atmosféricos, né, assim, não pressurizados. Bom, os tanques têm 4 tipos, 4 categorias. A gente vai falar deles sobre o teto, então que tipo de teto ele usa, a forma, né, a forma geométrica dele, se ele é cilíndrico, se ele é esférico, são essas duas só. Localização e utilização. Tá? Bom, no tanque tipo teto, né, a gente tem aí teto fixo, teto móvel, fixo com diafragma flexível e teto flutuante, tá? Então, estamos aqui tudo na categoria de teto. Vamos dar uma olhada lá. Geralmente, eles são utilizados para quase que tudo. Na literatura, eles falam em petróleo, seus derivados, sendo formados na sua maior parte por caldeiras, estando presentes em refinarias, oleodutos terminais. Mas não é tão verdade assim. Também dá para colocar água, ácido, qualquer outro fluido que tiver, eles utilizam esses tanques tipo teto. Na produção de ácido fosfórico é muito comum, tanques bem parecidos com esse da foto. Tá? E o que eu vou focar hoje é em operação. Tá? Eu vou falar sobre aí essa parte da literatura, né, da descrição e tal, a especificação, mas ao final desse vídeo eu vou pôr algumas operações do operador. Afinal, o curso para vocês é de operadores, né? Então, eu não vou focar muito em construção, especificação do costado, interior.
isolamento, emborrachamento, material, arrebitado, não arrebitado, enfim, todas essas partes que seguem mais para a engenharia. Então, a gente vai ver mais só o que interessa para o operador de processo. Tudo bem? Vamos lá. Então, teto fixo. O teto fixo ele pode ser cônico, tá? Reto também. Esse tipo cônico aqui geralmente é utilizado aí em algumas vezes quando forma gases no interior, ou não também, mas tende aí a dar um espaço aqui, você tem um outro espaço, né? Aumenta aí o teu espaço interno. Você acaba tendo dois cones, então o volume dentro de um tanque vai ser alterado. Se aqui fosse reto, fechado, ia ter menos capacidade, né? Teto curvo, possui uma estrutura de calota, com a calota esférica, tá? Também tranquilo, utilizado aí bastante aí combustível, caixa d'água, tá? Enfim. E o teto em gomos, tá? Que é igual a esses dois tipos, só que ele é construído de placa. Aí vai juntando as plaquinhas, aqui tá uma imagem, um desenho bem bacana, tá? Até aí, tranquilão pra gente, não tem muito problema. Nessa imagem aqui também ele mostra um teto flutuante. O teto flutuante ele vai vir sempre embaixo do outro teto. Não sei se dá para vocês verem, depois eu vou mostrar aqui. Mas é bacana esse tipo de teto, porque o tanque está sempre cheio, né? Aonde o nível do tanque tiver, o teto vai estar, não dando espaço para a área, e dependendo do produto, isso aí é muito bom, por conta que não tem contato com o ar, por exemplo. Então, se for um produto volátil, você já vai diminuir essa volatilidade dele, ele não vai evaporar e nem formar gases, por conta de estar sempre com o espaço cheio completo. Ok? Vamos ver a próxima. Teto móvel e teto fixo com diafragma flexível. Não sei se vocês vão conseguir olhar a imagem muito bem, foi difícil de achar essas imagens, e por um motivo, esse tipo de teto já não se usa mais. Ele não consegue dar tanto controle para o processo. E aí, vocês também estão vendo como o professor Cajá, variáveis do processo, o controle do processo e tal. Nesse tipo de teto, ia ser muito falho, todas as malhas. Então, até coloquei aqui, não é muito usado hoje devido às grandes necessidades de controle, tá? O teto móvel é um tanque, seu teto se desloca de acordo com a pressão exercida pelo vapor desses movimentos. Se é necessária a existência de dispositivos de segurança com a finalidade de evitar acidentes provocados por um possível excesso de pressão, tá? Quando explodia esses tanques, esse teto ia parar bem longe, só que tudo soltava e ia parar lá, né? Então é muito ruim de operar esses tipos de tanque. Esse aqui, com diafragma flexível, era uma membrana aqui. Na verdade, era um teto um pouco mais curto, e aí eles colocavam uma membrana na junção do teto com um costado, fazendo ele ficar flexível, né? Então, qualquer vaporzinho ou pressão dentro do tanque fazia ele inflar. Então, ele ficava que nem um pulmão, assim, abria e fechava. Hoje, é quase impossível você encontrar isso aqui na, na indústria, é muito difícil. Quando ele aparece, eles usam um teto normal, um teto reto, tá? Rígido, não tem problema, tá? Então eu coloquei até aqui uma observação que esses dois tipos de tanques não são mais utilizados, porém muitos autores ainda os citam. Então esses autores ainda teimam em colocar ele na literatura como se eles fossem usados, mas na realidade não tem tanto isso. Se for alguma fábrica muito antiga, é capaz de achar algum tanquinho lá com algum teto desse, mas eu acho improvável. Bom, flutuante. Esse aqui, ó, nesse tipo de tanque, o teto flutua sobre o produto que está armazenado. Dessa forma, a cobertura movimenta-se de acordo com o esvaziamento ou enchimento. A razão principal pelo qual são utilizados
por reduzirem as perdas de produto em consequência à evaporação, como eu já falei. Esses tanques devem possuir um sistema de selagem, visto que seu teto flutuante move-se internamente em relação ao costado. E aí eu ainda não cheguei lá, mas o costado do tanque são as paredes do tanque. Tudo tá aí tranquilo, né? Então, esse tanque aqui é bem legal, ele praticamente, esse teto aqui é solto, né? Tem aí as ligações aí necessárias ao teto, tubulações ou ligação de instrumentos e tudo, mas tudo móvel. Então, ele, quando for elevando ou descendo, né, ele vai se ajustando, tranquilo. E é bem bacana para manter aí essa questão do espaço vazio. O espaço vazio do tanque é a diferença, né, do conteúdo, né, da altura que o conteúdo do tanque está até o topo. E dependendo do produto, quanto mais vazio está esse tanque, mais gás ele vai acumular. Não sei se fica óbvio isso para vocês, porque eu tenho um espaço vazio gigante, então eu vou ter aí um acúmulo de gases enorme. Agora, se eu não tenho espaço vazio nenhum, não tem como formar gases. Então aí o produto fica inteiro. Então isso é muito bacana, tá? Aqui é um outro exemplo também, não sei se essa imagem não ficou muito boa, essa aqui está melhor, tá? E nessa imagem aqui a gente já pode ver aí a escadaria de acesso ao tanque. Quando a gente chega na indústria e vê esse tipo de tanque com essa escada aqui, maravilha. Tá? É só subir tranquilo. O tanque pode ter 14, 15 metros de altura, às vezes até mais, e fica mais tranquilo de escalar. Agora, a maioria das escadas, aqui dá para ver uma dessa que eu estou falando, que é só o pontinho, é a escada marinheiro. Aí é meio dolorido, assim, todo dia ter que subir lá no teto. E aí, o operador geralmente sobe 2 vezes por turno em condições normais. Caso o tanque está enchendo, e ele precisa checar o nível manualmente, porque, embora a gente tenha instrumentos para verificar nível de tanque altamente confiáveis hoje em dia, na prática, pelo menos onde eu passei, a gente não confiava tanto assim. Tinha os instrumentos, mas a gente tinha um acompanhamento local. Então, toda hora a gente estava subindo para verificar realmente se aquele tanque estava com 60%, 50%, 70% de nível, né? Se estava enchendo realmente, ou se já chegou no final. Enfim, esse controle é visual e com alguns equipamentos. Na escola eu vou mostrar para vocês, vai ser interessante. Bom, próxima. Se ficar com dúvida, pode parar, aproveita o recurso, gente. Quando eu deixo o vídeo já pronto, não dá para fazer. Bom, a forma dos tanques podem ser cilíndricos, tá? E esféricos. Bom, tranquilo aí de ver aqui os tanques cilíndricos. Os cilíndricos podem ser horizontais e verticais, sem problemas, e os esféricos os esféricos mesmo, né? E os esféricos também aparecem em navios. Tá? Os navios, eles também, quando vão transportar petróleo e gás, os tanques são esféricos. Vamos falar aqui um pouco dos esféricos. Por que que eles usam essa forma? Entre todos os tipos de tanques de armazenamento, o mais recomendado e usado para armazenar gás é o tanque esférico. Sua forma geométrica não permite, quando esvaziado, que nenhum resíduo ou sobra de gás permaneça no interior do tanque. Então, é normal vocês, quando estiverem subindo ali para São Paulo, passando ali pela Anchieta, olhar à direita, vocês vão ver a Petrobras, vocês vão ver alguns tanques esféricos lá colocados. Não sei se alguém já percebeu isso. Esses tanques estão cheios aí de gás. Então, imagina só ali a dimensão daquela área e ver o porquê que quando tem um tanque desse tem um espaço enorme em volta, né? Imagina só. É meio perigoso até, mas ele se mostrou bem eficiente. Eu acho que o índice de acidente com relação a esses tanques são bem baixos. Tá? Então, aqui, ó, normalmente, falando no navio, carrega até 5 tanques esféricos de alumínio com capacidade combinada de até 35 milhões de galões.
energia suficiente para abastecer num dia aproximadamente 16 milhões de residências. Olha aí que bacana. Tudo isso por conta do tanque esférico. E aí eles vão usando gomos, né? São vários tanques, chegaria até 5, de propósito. Poderia ser um só, mas questões de segurança não é o ideal. Tranquilo? Bom, é isso aí. Outra coisa que é interessante dos tanques, que eu não coloquei nessa apresentação, depois eu adiciono, ainda vem a localização, que eu falei lá na frente. Então, os tanques podem ser no nosso nível, né? Deixa eu pegar essa foto aqui, ó. Então, você tem aqui o solo, né? Então, a base, a fundação. Então, os tanques podem estar diretamente aqui. Eles podem estar no underground, ou seja, afundados, né? Um pouco, fazem uma vala para eles, coloquem lá por várias questões, eles podem decidir isso, até densidade de produto, temperatura, é, enfim. E também aéreos. Eu acho que todo mundo conhece esse tanque aéreo. Eu vou ver se eu tenho uma foto. Aqui, ó. Esse tanque aqui, ó. Vocês estão vendo? Esse é um tanque aéreo. Por quê? Porque ele está suspenso. Quem já andou pela Avenida Pedro Lessa, pelo menos onde eu conheço, já viu um tanque aéreo desse ali por volta ali na altura do canal 5. Tem uma caixa d'água. E assim como também toda a caixa d'água de residência fica no alto de uma pequena torre. Eu tenho certeza que todo mundo já observou isso. E por um simples motivo. Mas a gente está usando aqui a força da gravidade a nosso favor. Então, quando o tanque está cheio lá em cima, a drenagem dele aqui por o escoamento, ele vem com uma pressão alta, né? Já devido à altura. Quanto mais alto, mais pressão. Então, isso aí ajuda, vai facilitar o abastecimento. Dificulta só é, abastecimento do próprio tanque, né? Que aí eu vou precisar de uma bomba forte para vencer essa coluna toda aqui e jogar o fluido lá dentro, né? Essa fábrica aqui foi onde eu trabalhei, na Anglo-América Copebras. Esse tanque aqui, se eu não me engano, era 18, era o sulfúrico, 23, 19. Aí já tem aqui a plaquinha aqui do tanque, a tag, olha só que bacana. A gente pode ver que os dois primeiros números é a área. Então, todo equipamento nessa região aqui, dessa fábrica aqui, teria o número 18 de início, que é o número da área, do setor. Nessa indústria aqui, em específico, eu lembro bem, porque o 23, eles adotaram o número para tanque. Então, toda hora que apareceu o número 23 aqui no início, seria um tanque, tá? E 09 é o número de sequência. Então, provavelmente, tem o tanque 2301, 02, 03, e assim vai, tá? Bem bacana esse aqui, eu tenho certeza que é o sulfúrico, bem onde abastecer. Essa estrutura que está aqui deveria ser o início da construção, onde as carretas iam estacionar para receber o ácido fosfúrico para carregar. E aí, por gravidade, a gente abastecia as carretas, olha só que legal, sem precisar de nenhuma bomba. Essa outra foto aqui também é bem interessante, que é um inspetor inspecionando o tanque. Ele aqui está vendo a espessura da chapa, com o equipamento aqui, não tenho certeza se é raio-x, parece que sim, tá? E ele vai ver se está tudo de acordo para esse tanque continuar. E aí dá para ver aqui no cantinho, bem bacana, a PV ou BV, tá? BV é boca de visita e PV é porta de visita. Aí é um termo que, no geral, fica boca de visita, mas alguns operadores, quando a porta vem assim, nessa configuração aqui, ó, eles chamam de porta, porque realmente é uma porta. Você tira as porcas, ela abre e você tem acesso ao interior do tanque. Para limpeza, eventualmente, periodicamente, tem que se fazer para tirar resíduos que ficou no fundo, né? E acaba que também tem que ver o emborrachamento, o material do tanque, tipo de se o ácido não está corroído, enfim, reparo em raspadores, agitadores, também é comum a entrada no tanque, que eu vou falar depois, tá? Aqui a gente tem um tanque de fibra, tá? Esse tanque era muito utilizado para ácido fluosilícico,
onde ele tem uma corrosão muito alta com a borracha e com a chapa de aço. Então, utilizavam-se tanques. O tanque de ácido fluosilícico da Coperbras tinha 15 metros de altura e era cilíndrico. Então, uma altura bem alta. Assim. O que mais aqui dessas fotos? Aqui outra BV, aqui o costado do tanque, arrebitado. Ah, a escada aqui de acesso. Ó. Aqui tem uma, aqui tem outra. Essas escadas são tipo marinheiro e precisa, assim, ter um preparo físico para ficar subindo aí, que ela exige um pouco de força. E essa daqui já é a escada convencional, no costado do tanque, bem mais tranquila de acesso, né? Dependendo da área que você for trabalhar, vai ter vários tanques interligados, e aí fica mais fácil. Sobe num e avança todos os outros por cima mesmo. Esse nome disso aqui é passadiço, né? Vai ter sempre um guarda-corpo. O guarda-corpo também está presente nas escadas marinheiros. Hoje, por conta da NR de altura, você tem que subir com um cinto aquele de rapel, né? Vai enganchando o gancho passo a passo. Tá? E aí você pode ter acesso aqui ao teto do tanque. Essa foto aqui também é interessante, eu coloquei ela aqui para mostrar para vocês o dique de contenção. Todo tanque tem que ter um dique de contenção em volta, ou seja, uma área onde tem uma barreira. No caso mais crítico, assim, o máximo seria um rompimento do costado do tanque, esse tanque esvaziar inteiro. Então, esse produto que vai ser esvaziado, ele tem que ficar contido, ele não pode ir para áreas, para o meio ambiente, ter contato com a terra, o solo, né? Então, ele está contido aqui, ó, nessa região. Tenho dois tanques, dobra a área. Essa área, o tamanho da área deveria ser o volume total do tanque, tá? Porém, nem sempre isso acontece, mas tem aí medidas de bombeamento, assim que acontecer, tem bombas para esvaziar esse pátio e drenar ele para outro tanque. São situações de emergências que são previstas, né? Caso isso aconteça, como é que vai fazer se acontecer um esvaziamento? Então é assim, vai ter esse dique de contenção, o produto vai acumular, vai ficar represado aqui dentro do dique e depois ele é bombeado, tá? Então isso é norma, é lei, tá? Tem todas as dimensões corretas de acordo com o volume do tanque. Aqui também, tranquilo. Ah, esse cara aqui é o dreno de gases, tá? Então, no alto do tanque, que forma vapor. Se esse vapor não for nocivo ao meio ambiente, não precisa ser lavado, ele pode ser liberado para a atmosfera sem problema, tá? Geralmente são vapores de água. Ele vai ficar aqui drenando. Esse vapor aí vai ficar indo para a atmosfera. Assim, ocasionando não pressurizar, né, não vai ficar pressurizado o tanque, porque ele não pode ser pressurizado. E o legal disso é que tem um efeito em tanques que se você pressurizar ele, fechar todas as saídas de ar aqui no teto, ele pode gerar um vácuo e acabar um acidente muito grave, que seria essa foto aqui, eu não sei se dá para ver. Que aqui ele foi todo esmagado por conta de um vácuo. Tá ruim. Depois eu vou pegar uma imagem melhor, tá? Isso acontece quando está bombeando, ou seja, tirando o produto esvaziando o tanque, né? E acontece uma pressão no topo do tanque. E aí vai se formar um vácuo. Quanto mais vazio ele ficar, mais pressão ele vai fazer. E aí vai acabar que ele se esmaga por completo. Acontece bastante também em carretas, quando está esvaziando, porque o operador esquece de abrir a tampa do tanque. E aí a carreta fica que nem uma bolacha. Eu vi uma vez só. Oi. Bom, deixa eu voltar aqui. Então, aqui são as partes de um tanque, né? Costado, o fundo, fundação. Aí ele pode ser feito de anéis, tá? De chapa de aço, ou pode ser também por retalhos, vários retalhos. Eles podem ser soldados, na maioria das vezes são, mas tem também arrebitados. Isso aí dá mais problema para a inspeção. Professor, Obrigado.
Oi. Fica uma dúvida. Quando eu vou escolher, não, quando eu vou manter o nível de um tanque, tem alguma porcentagem para ele, tipo 90%, para não ter risco de transbordar, ou eu mantenho 100 e tem que ficar de olho? Eu vou chegar lá. Ah, beleza. Então, mas boa pergunta. E ó, obrigado por perguntar. É muito estranho para eu ficar falando sozinho aqui, olhando a tela. Me deixa confuso às vezes, sabia? Eu fico meio perdido. É legal isso. Obrigado, viu? Me salva um pouco. Então, assim, controle de nível é basicamente se você quer manter um nível vamos supor 50%, então você tem que manter o que tá entrando com o que está saindo. Está saindo 1 metro cúbico, vai ter que entrar 1 metro cúbico. Está saindo 2 metros cúbicos, vai entrar 2 metros cúbicos. Isso o tempo todo. Quem faz isso são as controladoras. Né? Então tem aí a bomba que retira e a bomba que alimenta. A bomba que retira começou a retirar 2 metros cúbicos. Lá no painel vai um sinal lá dizendo que aumentou a vazão, né? O nível está caindo. Aí você pode monitorar isso com o LI, que é um indicador de nível. Ele vai indicar, né, e transmitir um TLI, LTI, né? Indicador transmissor de nível. E aí ele manda lá para o painel, assim que esse nível começa a cair, a válvula que está responsável por abastecer esse tanque, percebendo lá no sinal que ele começou a cair, ela lá começa a abrir para aumentar a vazão de entrada. E aí eles vão controlando. Dá para fazer manualmente. Essa operação, inclusive, a gente vai fazer lá na planta piloto. Eu tenho uma aula só de controle de nível, na planta piloto e na sala 01. A gente vai ficar controlando. É tudo pela vazão. Deu para entender? Eu respondi? Não. Respondeu sim, professor. Muito obrigado. Valeu, obrigado você por ter perguntado. E a gente já chega lá. É que antes eu ainda quero concluir aqui. Ah, e ainda com a localização, que eu não coloquei, o tanque pode ser o aéreo, né? Que eu falei, nesse nível, e subterrâneo. Alguém conhece algum exemplo de tanque subterrâneo? Uso do posto de gasolina? Perfeito, eles mesmos. Eles ficam todos enterrados por lei, tem que ser soterrado por risco de explosão, né? Então, ele uma vez enterrado, entende-se que isso vai diminuir. E realmente tem pouco caso de explosão de posto de gasolina. O que tem é um incêndio, é diferente. Mas a explosão mesmo, que é aquela que arrasa quarteirão, é muito raro. E aqui no Brasil, é pouco, muito pouco o índice de acidente com postos de gasolina devido às regras de segurança que tem aqui no Brasil. A primeira de todas é o uso obrigatório de frentista. Ou seja, tem um funcionário para abastecer o seu carro. Abastecer o carro é uma operação muito difícil? Não, qualquer um pode colocar aquela pistola no carro, apertar o gatilho e abastecer seu carro, sem problema. O problema está exatamente na segurança. Nos Estados Unidos, onde não tem obrigação de uso de frentista, por conta da eletricidade estática gerada no condutor do veículo ao entrar e sair do carro, devido ao tipo de banco, o tipo de roupa que ele está usando, no momento do abastecimento se gera alguma faísca e os gases voláteis da gasolina ocasionando uma ignição. Isso é muito comum nos Estados Unidos, muito comum mesmo. Aqui já é raro por conta disso. O frentista está sempre livre da estática, isolado aí com o seu sapato de segurança, a sua IPI, e isso diminui assim drasticamente os acidentes. Bom, então esses são os tipos de tanques que nós temos, tá? Então eles são teto, né? São os tipos de teto que a gente tem, redondo, cônico, tal, o teto simples. Eu também falo muito em tanque fechado e aberto, tá? Embora tem vários tanques fechados que não vão ser pressurizados, que nem a maioria que eu mostrei agora, também temos tanques abertos, que é esse aqui, ó, tá? Esses tanques é muito comum em tratamento de água, nesse processo de tratamento de água. Então, eu coloquei aqui, ó, decantador com raspador.
E é bacana isso, porque esses decantadores eles estão aqui com a função de decantar a água, ou seja, fazer o sólido se acumular no fundo. Esse raspador aqui, que é um equipamento gigante, ele fica girando lá no fundo do tanque, bem rente ao tanque, removendo o lodo e direcionando ele para o centro do tanque, onde ele vai ser drenado e filtrado, mais uma vez, retirado todo sólido, e aí depois essa lama, que vai ser um lodo, vai acabar sendo tratada em outra instância. Esse também aqui, esses tanques têm uma calha aqui, ó, não sei se dá para observar essa linha aqui mais escura, é uma calha de transbordo. Então é um processo de separação bem simples, sem usar filtro. O fluido, né, a água no caso aqui, fica estacionada aqui um tempo. Esse tempo aí, claro que a gente joga alguns agentes floculantes para aglomerar as partículas dessa água e arrastar para o fundo de propósito, acelerando esse processo. Aí ele decanta. O que está já a parte superior, né, do fluido, que fica acima, a flor d'água, vamos falar, ela transborda para cá, que seria para esse segundo estágio, para fazer o mesmo processo, mas já com uma água mais limpa, né? Então, a superfície da água que é drenada por cima faz com que os sólidos praticamente não acontece esse arrasto. Isso aí é bem bacana. Usa também esse mesmo tipo no processo de ácido, vou falar no fim da aula ainda. A produção, no final da produção de ácido fosfórico. A gente usa muito transbordo para tirar sólido do ácido. Bom, aqui tem um tanque com agitador. O próprio ácido fosfórico também tem que ser agitado em alguns momentos para não decantar o sólido no fundo do tanque. E aí, se o sólido fica no fundo, depositado no fundo do tanque, vai acontecer que vai virar gesso. Ele vai endurecer e aí a gente perde a linha da sucção da bomba, que eu já vou falar o que é a linha da sucção da bomba também. Então, na parte de dentro do tanque a gente vê isso aqui, é um poste, né, com umas hélices, e lá em cima do tanque tem um motor que fica girando isso aqui uma velocidade bem rápida. Aqui é outro tipo também, tá? Esse motor. Para o operador, o que interessa isso aqui? É só uma botoeirazinha que tem lá de ligar e desligar, porque quando esse tanque começa a ficar muito vazio, o agitador tem que parar. Esse agitador só pode funcionar com o tanque cheio, ou deve, né? Porque ele aumenta muito a velocidade quando ele está vazio, né? Não tem resistência do fluido, aí o motor vem com a força toda. E ele começa a oscilar, e aí ele pode quebrar essa haste aqui e despencar aí para dentro. Aí dá um barulhão, estraga acostado, vixe, é uma confusão. E acontece muito, porque o operador esquece que ele está esvaziando o tanque, não percebeu o nível, ele ficou rodando sozinho, aí começa a ter uma vibração muito alta lá dentro e aí quebra lá o acoplamento. Esse acoplamento também tem uma junta que foi feita para quebrar mesmo, para não ter resistência, aí ele despenca lá dentro e o motor fica rodando sozinho, para não queimar o motor. Esse aqui já é um agitador mais forte, mais pesado, precisa ter um diferencial aqui, ó, para ele poder aumentar a potência do torque do motor e rodar esse motorzão aqui, que seria um agitador. Como operador, ele já sabe que tem esses equipamentos, a partida e parada fica por conta dele. E também a inspeção, se ele está ok ou não. Então, o que chama atenção quando a gente está fazendo a ronda diária? É barulho do motor, fora, assim, num nível acima do normal. E qual é o normal? Aí é a experiência, do dia a dia, vocês vão conhecer. Isso aí é uma coisa que precisa ser conhecida. Então tem que prestar atenção no momento que forem apresentado para vocês a área, nos sons. Então, ó, vai pergunta para o operador que estiver acompanhando vocês. Esse aqui é o som normal de operação? Ó, quando está tudo ok, esse é o som? E tenta memorizar aquilo. Por quê? Porque quando voltar lá e tiver um ruído diferente, um estalo, assim, forçar, como é que eu vou explicar em casa assim, a liquidificador, quando ele está rodando vazio e quando ele está rodando com gelo, por exemplo, faz um barulho, né, não está normal. Então vocês vão conseguir diferenciar o som que não seria certo, né, só pelo som. E aí checar. Quando a gente chega com as costas da mão, tu fica as costas assim próximo ao motor,
também dá para sentir a temperatura desse motor. E aí, se tiver muito, muito quente, a gente não consegue nem encostar. Tem coisa errada aí, ele está com sobrecarga, está trabalhando. Então, o operador ele é responsável, não de fazer a manutenção, mas de avisar o departamento de manutenção que esse equipamento está com problema e ele pode parar a qualquer hora. Tem outros indicadores também, como amperagem. Você vai ter um painel que vai ter a corrente, aí a corrente aumentou muito, ele vai acabar queimando. E aí o operador que tem que falar para parar isso aqui, parar para fazer uma manutenção. A gente vai começar toda hora, fica questionando esses itens de condições de operação. Porque vocês vão ver muito controle, malha e tal, mas acho que 70% do operador de campo, ele não vai estar observando aí a leitura, o controle da fábrica e tal. Ele vai estar de olho nos equipamentos. Por quê? Se para um equipamento, para a fábrica. Se para a fábrica, não tem controle, não tem nem leitura, não tem nada, está parado aí, um prejuízo surreal. Então a gente tende a sempre ter um operador de campo bom para ficar monitorando todos os equipamentos, cuidando da limpeza, cuidando da operação, para manter ele em operação sempre normal. Qualquer alteração na operação do equipamento vai levar à parada. E parada é um prejuízo gigante. Ventilador, por exemplo, o item que a gente observa muito é vibração. Então, olha, começou a vibrar. Quer dizer que por alguma sujeira que ficou presa nas aletas do ventilador, ou seja, nas hélices, né? Ele desbalanceou. E isso é um problema muito grave, porque quando um ventilador desbalanceia, a vibração é tanta que arranca ele do chão. Ou seja, toda essa base aqui, que seria do ventilador, vamos dar um exemplo, ia ser arrancada. Muito perigoso. Bom, então, aqui temos agitadores. Oi, pode falar. Então esse agitador ele só pode rodar quando está cheio? Rodar o como? Desculpa. Ele só funciona quando esse tanque está cheio, esse agitador? Se Sim. está na metade, ele não funciona. Não, funciona. Ele tem que ter um nível, não pode estar vazio. Ele Ah, tendo sim. encostando nas aletas, aí ele vai funcionar normalmente. O que não pode é não ter fluido suficiente, né? Assim, por exemplo, o tanque está vaziozão, não está encostando o fluido aqui nas aletas, não tem por que agitar, porque também não ia agitar nada, né? Então, além do que, ele tem uma força nesse motor que já é esperado essa resistência do fluido, né, do líquido que tiver aqui, segurando né, fazendo uma resistência contra essa hélice aqui. Se não tem, ele vai rodar muito mais rápido, porque para movimentar a água ou o ácido, que dependendo da densidade, precisa de uma certa força, né? Então ele é calculado já isso daí. Quando não tem essa força, aí ele vai aumentar, né? Vai rodar muito, vai rodar livre, vai acelerar demais. Se ele estiver desbalanceado, vai dar um acidente, tá? Então, agora, com nível, ele também não pode ficar parado nunca. Se ele tem aqui o agitador, ele tem fluido, tem ácido, tem água, ele tem que estar em operação. Parou, aí vai começar a solidificar lá no fundo, os sólidos vão ser depositados. Tudo bem? Perguntas? Mais? Eu tenho uma pergunta, professor. Quando o senhor começou na parte de operação, quanto tempo o senhor demorou para ter essa sensibilidade de perceber que o equipamento está indo bem? Não demora muito, não. Mas isso eu vou confessar para você que depende do nível de curiosidade da pessoa. Tem alguns operadores que, infelizmente, estão lá há 20 anos e não percebem, né? Eu trabalhei com um cara que ele tinha que ele controlar um pátio de resíduo da Etel, que era o pátio de lama. E os tanques tinham. Ele diluía aquela lama de novo para abastecer umas carretas que ia levar essa lama para outras fábricas e tal. E aí tinha um alarme de nível alto, né? Só que estava com defeito
e ficava disparando toda hora exatamente por conta desse agitador aqui, ou de um agitador desse, né? Não desse aqui. Por quê? Quando o nível chega, está abaixando e ele chega numa determinada altura aqui, começa a formar o que dentro do tanque? Ondas, né? Se ele está 100% não tem onda, ele agita sem onda. Agora, quando ele está meio 60% ali, 70%, já começa a formação de ondas dentro do tanque, né? E quanto mais baixo ele tiver, mais onda faz. Isso faz com que o sensor de nível, o alarme de nível, comece a disparar toda hora. Toda hora que a onda passa, aí dá nível alto, entende? Aí a onda passou, aí ele desliga. E o operador, há 20 anos lá e tal, só desligando o alarme. Ele colocava um palitinho lá e não quis nem saber. Um dia o nível era alto mesmo. Ele transbordou tudo lá, inundou a coisa toda lá, quase deixou o cara preso. E ele não tinha a capacidade de checar, de ver, né, e tal. Quer dizer, é de pessoa para pessoa. Eu, com 6 meses mais ou menos, já tinha uma boa percepção de cheiro, né? Opa, tem tanque transbordando. Porque o cheiro da região mudava, havia um cheiro de ácido assim, aquilo não era normal. Então eu me questionava. E eu comecei assim, exatamente dessa forma que eu falei antes. O operador mais experiente, eu questionava tudo. Pô, esse cheiro é normal? Esse barulho é normal? Quando o barulho da abertura da válvula de emergência de uma caldeira é uma coisa absurda. Eu lembro que quando eu entrei, no primeiro dia que abriu aquela válvula, eu saí correndo. Fiquei com medo. Fui parar lá longe. Os caras deram risada e me zoaram pra caramba por conta daquilo lá. Nossa, como tiraram sarro de mim. E com o passar do tempo, eu já entendia que aquilo era normal, não se assustava mais. Era normal. Abriu a válvula lá, a descarga, a furca da caldeira, tranquilo. Né? Então é isso, é prestar atenção, questionar tudo, até você decorar essas coisas todas. Não tem como, né? Porque lá o barulho é muito alto, a temperatura é muito alta, uh, é tudo muito macro, né? Os equipamentos são gigantes, então fica difícil mesmo a gente que vem de casa, né? O que é normal para a gente, assim, vazão? É abrir a torneira e ver aquela vazãozinha ali, né? E tal. Lá não, lá, pô, é uma válvula gigante, você vai abrir toneladas, né, de metro cúbico hora passando. Então, até realmente entender essas dimensões demora um tempo para se acostumar, mas não é muito, não. 6 mesinhos ali, já na lida, já vai estar mais acostumado. É questão de hábito. O mais importante do que perceber é a atitude, né? O operador tem que ter atitude. Ele tem que perceber e tomar uma atitude, nem que seja ligar para alguém avisar, no mínimo, né? Pô, aquilo não está certo, dá para alguém checar, né? No mínimo isso. Porque se não faz nada, alguma coisa muito grande pode estar prestes a acontecer. E isso envolve aí acidentes gravíssimos. O campeão de acidentes no Brasil e no mundo em indústria é caldeira. Quando uma caldeira explode, ela geralmente não deixa sobreviventes na fábrica inteira, num raio de, sei lá, 2, 3 quilômetros. É uma explosão gigantesca e muito perigoso. E 80% é falha de operação. É impressionante. Então, por isso que eu falo que a atitude é a mais importante. Você tem que ver, perceber e tomar atitude. Não adianta ver, perceber e deixar para lá. Né? Tudo tranquilo? Mais alguma? Não, era só isso mesmo, professor. Muito obrigado. Nada, que é isso. Pode interromper quantas vezes for necessária. Esse A meu me irrita. Quando eu estou editando, eu corto todos os meus A, os bom, os tá, os beleza. Agora ao vivo não vai dar, só depois. Quem vê no YouTube vai perceber alguns cortes assim que eu faço. Bom, esse bom também corta. Exatamente.
medição de nível, ó, você falou e eu falei que ia chegar. Vamos entrar então, já que falamos bastante sobre tanques, sobre o que importa para a gente, que são as operações, e operações manuais que a gente vai realizar nos tanques. Uma delas é a medição de nível, tá? Manual. Você vai ter equipamento, vai ter vários tipos de transmissores que vão transmitir o nível em tempo real, porém, é normal, pelo menos em todas as indústrias que eu passei, foram 4, não foram muitas, né? Foi Anglo-América, Usiminas, Produquímica e Calor Cloro. Foram as 4 que eu trabalhei. Essas 4, todos eles tinham o mesmo procedimento de controle de processo, que era o controle de nível manual. Ah, mas tem equipamento? Tem. Inclusive, vocês vão ver que pelo totalizador do equipamento é possível fazer a conta na mão e falar a altura em centímetros que esse tanque vai estar. É o famoso pico do operador. Ah, eu não estou afim de subir aquele tanque, não. Aí tu faz a continha, que é simples, quanto entrou, quanto saiu, diminui, achei lá o nível do tanque em relação à última leitura, né? E aí eu anoto lá no meu relatório uma leitura que foi feita por cálculo e não por checagem mesmo. Então, é uma trena com uma boia na ponta, você joga ela lá dentro do tanque, ela desce e começa a boiar aqui no fluido, e você mede essa distância aqui, tá? Desconta o pescoço aqui da boca de visita, que é por onde você vai jogar, né? Geralmente uma tampinha ali, você abre e joga a trena, tá? E nessa hora, se o tanque tem agitador, tem que parar, só um pouquinho, porque senão a trena pode enroscar no agitador e aí vai te arremessar, vai levar lá para dentro, tá? Mas é só rapidinho, só para tirar a medida, não tem problema. Aí tirou a medida, você tem a altura da onde o tanque está, né, o nível do produto que está aqui dentro até o alto. Diminui do comprimento total do tanque. Isso vai te dar o espaço vazio. Então, você vai ter a leitura da medida do espaço vazio. Diminui da altura total e ele vai te dar o espaço cheio, ou seja, a altura daqui do chão até aqui. Aí, cada tanque tem uma tabela de litros por centímetro, baseado na área, tranquilo de fazer também, mas eles já vão ter lá. E aí, vai ter assim, 1 metro é igual a 1 metro cúbico, vamos supor um exemplo. Então, quer dizer que esse tanque que está com 1 metro de espaço cheio, vamos supor que ele tenha 2 metros, tá? Então, você mediu 1 metro de espaço vazio, sobrou 1 metro de espaço cheio. Então, 1 metro é 1 metro cúbico. Então, tem 1.000 litros nesse tanque. E o volume total do tanque seria 2.000 litros. Então, nesse caso aqui, ele estaria com 50% da capacidade, ou seja, 1.000 litros. Tudo bem? Tranquilo, gente? Tranquilo, professor. Legal. Essa operação a gente fazia 2 vezes por turno. Uma na hora que assume o turno, para conferir se o turno anterior fez a leitura corretamente, não deu nenhum bico, e no final do turno para passar para o outro turno. O porquê dessa operação? Com essa operação, a gente consegue conferir cálculos de produção, ou seja, se tudo que entrou no tanque entrou de verdade, se tudo que saiu também saiu de verdade. Esses valores de entrou e saiu vai ser passado pela totalizadora das controladoras que tem todos os processos. Então, eles vão medir lá e falar, olha, durante o teu turno foram consumidos 8 metros cúbicos. Aí você vai lá e mede o tanque, faz as contas todas e vê se realmente esvaziou 8 metros ou não. E aí é bastante cálculo. Mas a operação do operador é simples, só vir aqui medir e passar o número. Tranquilo. Mas ela serve para isso, para monitorar, checar o produto. Outra operação que a gente faz, medindo o nível bastante toda hora, é quando esse tanque está enchendo. Eu não vou ficar confiando no equipamento. De repente o equipamento dá uma falha, está sujo lá, o visor de nível também. Tem um equipamento que é visor de nível, é uma mangueirinha que é ligada aqui na tomada inferior e até a parte superior. E aí, conforme ele vai enchendo, essa mangueira vai enchendo também. Ela é transparente, aí você vê. Mas se ela entope aqui, ela dá a leitura falsa. Então, eu
particularmente, nunca fiquei 100% confiando em equipamento. Eu sempre achei que aquele equipamento um dia pode falhar de alguma forma, mesmo alguém me garantindo que ele é super seguro. Então, eu sempre subia lá no tanque e olhava, media, e realmente está coisa. Quase sempre dava certo, mas muitas vezes o equipamento realmente estava com um erro e eu acabava que, por estar atento, conseguia encher o tanque inteiro ou esvaziar ele todo. Vamos supor que você está enchendo uma carreta. E aí o equipamento falou lá que já entrou a capacidade que estava prevista naquela carreta. E você olha lá dentro da carreta, ela está pela metade. Se a carreta estiver pela metade, é perigoso até ela sair da fábrica, por conta que vai formar, quando o caminhão está andando, vai formar várias ondas dentro do caminhão e isso pode dar acidente. A carreta tem que ser enchida até o seu total. Não pode ter espaço vazio para não ter essa onda. Tudo bem? Deu para entender essa operação? Isso aqui é função do operador. Ele vai fazer sempre, assim, sempre que for possível. Outra operação é a recirculação. Aí eu fiz aqui um desenho simples, né? Se eu fosse fazer com símbolos industriais, não seria bem assim, mas eu gosto de fazer assim para que entendam bem, né? Então vamos lá, eu tenho uma bomba, não entrei em bomba aqui, mas essa é uma bomba centrífuga, tá? E aí eu tenho linha de sucção, linha da descarga. A linha de sucção é onde alimenta a bomba. E a linha da descarga é onde a bomba vai bombear. Coloquei 2 válvulas na descarga e uma na sucção. Geralmente, o pessoal que estuda engenharia ou fala, não pode ter válvula na sucção. Pode ser, academicamente falando, pode até ser, mas não vai acontecer na indústria. A gente precisa de ter uma válvula aqui até para poder fechar e trocar essa bomba aqui. Eu não tenho como trocar essa bomba com essa válvula aberta, eu vou ter que esvaziar o tanque, não funciona. Ela pode ficar mais distante, tá? Aqui eu deixei ela bem perto, não é assim. Geralmente ela fica mais pertinho do tanque e essa linha tem um espaço maior. Aí tudo bem, isso é a realidade. Bom, a outra coisa aqui, vou recircular esse tanque. O que vai acontecer? Eu vou abrir essa válvula, primeiro a bomba está parada, eu não vou... essa válvula aqui eu vou deixar fechada, por enquanto, tá? Vou deixar ela fechada. E aqui, essa válvula... eles vão recomendar, academicamente falando, que isso tem que estar 100% aberto. Mas vocês vão ver que se fizer isso e o tanque estiver um pouco baixo, isso não vai dar certo. Você vai ter que restringir essa válvula para poder ter pressão suficiente para vencer essa coluna aqui. Então, eu cheguei a partir de muita bomba dessa aqui com 1/3 só de válvula aberta. E por que ela tem que estar um pouco aberta? Por segurança, porque se você ligar a bomba com ela totalmente bloqueada, ela pode estourar aqui em cima do operador. Tá? Então, essa é a recomendação de segurança, partir a bomba com a válvula 100% aberta. Mas em alguns casos isso não vai ser possível. Só vai ser possível eu partir essa bomba aqui com a válvula 100% aberta, com a condição de nível quase 100%. Aí sim. Por quê? Pensa comigo, se esse nível aqui, ó, estiver aqui no 100%, e eu abrir essa válvula e essa válvula, aonde o nível vai estar aqui? Vai estar quase que aqui, ó. Tá? Vai estar no mesmo nível. Então, fica fácil para a bomba empurrar isso tudo lá para dentro de novo. Tá? Praticamente a coluna ela já venceu. Agora, quando o nível está baixo, aqui assim, espera só um pouquinho, gente. Vai lá, molezinha, vem. Vem. Minha cachorrinha. E... Bom, e aí fica fácil. Quando o nível está baixo, já fica bem difícil da bomba conseguir força para puxar esse fluido, ainda mais se ele for... O bombeamento, a gente vai ver que depende muito do fluido, né? Densidade, viscosidade,
tipo, né? Água é fácil, água vai embora, mas se for alguma coisa mais densa já fica complicado. A bomba faz mais força. Então, quanto menos nível tiver, mais força ela vai ter que fazer. E na partida fica bem difícil de ela vencer essa coluna. Então, eu tenho que partir com ela um pouquinho aberta, para não ter o risco de estourar a linha. E aí vai ter um PI aqui, que é um indicador de pressão, você vai ficar olhando. Enquanto não tiver pressão, não adianta abrir a válvula. Tem que esperar essa bomba, como ela é centrífuga, puxar ali bastante o fluido da sucção e aí pressurizar o sistema. Quando eu começar a ter uns 2, 3 quilos de pressão, eu começo a abrir a válvula devagar. Se eu abrir rápido demais, ela perde essa pressão, que é a pressão de trabalho, que a gente chama, e eu não consigo vencer essa coluna. Eu vou abrindo devagar, o fluido vai completando essa coluna aos poucos. Quando ele completar 100% do trecho, da tubulação, aí a pressão que vai estar indicando no PI aqui, o manômetro, vai estabilizar. Aí você pode abrir ela até o momento que você vê que está perdendo. Quando você vai abrindo devagar, quando vê o PI lá caindo, opa, aí você segura e mantém a recirculação do tanque. Muitos tanques é obrigado a ficar recirculando o tempo todo, exatamente por conta do produto, para o produto não ficar parado, e é uma forma até de agitar, é uma forma de manter os sólidos que estiver dentro do fluido em suspensão, né? Fica bombeando. Aí, eu coloquei aqui uma linha para a unidade. Vamos supor que aqui você tem ácido fosfórico que você vai mandar para a unidade de granulação, que é a matéria-prima para eles. Tranquilo, é só abrir aqui, essa válvula aqui, e ele começa a bombear. Todo tanque que alimenta uma unidade, ele sempre vai ter que ter uma linha de retorno, tá? Vamos supor aqui que você está abastecendo lá a unidade, o cara te ligou para o teu setor e fala, meu, liga a bomba de ácido fosfórico que eu preciso abastecer meu reator. Aí tudo bem, você liga a bomba, abre essa válvula aqui e manda para ele. E deixa essa válvula 100% aberta, estabeleceu a pressão de trabalho e o controle está com ele lá no painel, controlando a controladora. E você pode fazer outras coisas. Aí deu um problema lá, o cara bloqueia essa linha aqui imediatamente. Se ele fazer isso e essa válvula aqui não existir, essa linha de retorno não existir, isso aqui estoura e vai vazar ácido fosfórico todo pro dique aqui, vai ser um inferno, tá? Então, por isso que essa operação de recirculação é importante. Eu alimento a unidade de destino, mas ao mesmo tempo eu deixo essa válvula aberta também, com a pressão tudo certinho, recirculando o tanque. Se ele bloquear essa linha lá na frente por algum motivo, todo o meu fluido vai ser direcionado para o meu próprio tanque. Tranquilo? Tudo bem? Dúvidas? Nenhuma, professor. Legal. Certo. Agora, se eu encher esse tanque aqui 100%, tá vendo essa linha que eu coloquei aqui de transbordo? Esquece ela um pouquinho, finge que não tem. Eu ia fazer um slide desse, esqueci. Aí, eu encho esse tanque todo, esqueci. Vamos supor que eu dormi no trabalho. Sentei lá, estou enchendo o tanque. Um tanque é mó engraçado, ele demora às vezes um turno inteiro para encher. Mas quando ele está chegando aqui perto do finalmente, ele enche super rápido. Mó engraçado. Você piscou o olho e ele transborda. E quando ele transborda, é que nem leite. Antigamente minha mãe fervia leite na leiteira. Hoje não faço mais, mas a leiteira, o leite sobe, né? Quando a gente chega a temperatura, ele transbordava da leiteira, é igualzinho. E aí, o que vai acontecer? O interior do tanque está preparado para receber um ácido, por exemplo. Então, ele não vai ter corrosão, porque vai ser um emborrachado, um vulcanizado, um PVC, um poliuretano, um fibra, não sei. Vai estar revestido de alguma coisa que vai impedir que o ácido corroa o costado do tanque. O interior. O exterior, não. Então, quando o tanque transborda, o ácido vai atacar o costado do tanque na sua plenitude. 100% dele vai acabar estragando esse tanque. Aí você tem que lavar rapidamente e tudo mais. Então, foi desenvolvido assim uma parte assim de uns 10 centímetros do tanque lá no alto. Isso vai diminuir a capacidade do tanque em alguns centímetros. E
e pode acreditar, alguns centímetros num tanque industrial são milhares de litros, tá? Então é mais de 1 metro cúbico aí tranquilo por cada centímetro. Então, se eu tiro 10 centímetros, eu posso estar falando em 10, 15 mil litros tranquilo, tá? Que eu deixei de estocar. Isso é ruim, né? Mas é melhor ter esse dispositivo, que é só uma calha, tá? Como se fosse uma calha de telhado, né? Um tubo ali e tal, e direcionado para o meu DIC. Fiz aqui a linha aqui. Então, se o operador dormir ou o equipamento falhar de transmissão de nível, ele vai encher 100%, mas ele não vai transbordar por cima, ele não vai estragar as paredes do tanque, ele vai transbordar por essa linha aqui e vai começar a encher o dique. Aí, provavelmente, vai ter uma bomba nesse dique aqui, uma bomba com acionamento automático, que é uma boiazinha que fica flutuando lá. A hora que ela levanta, liga a bomba e ela começa a mandar esse material de volta para um tanque. Pode ser até mesmo esse aí, mas normalmente é outro, porque esse produto contaminou no dique. Já não serve mais para voltar aqui para dentro. Tudo bem? Tranquilo? Ô, professor, e se em vez de ir pro DIC não fosse para outro tanque? Como assim? Tem um transbordo aqui. Aí se enche demais, ele descarrega no DIC. Sim. E se tivesse, em vez de ir pro DIC, tivesse um tanquezinho menor, não sei, não seria uma chance, uma solução? Não, acontece em alguns casos. Eu vou ter que ter um tanque para conter uma coisa que não deveria acontecer. Entendeu? Então, geralmente não é comum. Mas eu já vi em alguns casos, quando ele não pode ter o DIC, ele coloca aqui um vaso, tá? Uma caixa, para pegar esse transbordo aí, esse material aí e bombear. Então, mas não é comum. Comum é ter o DIC, tá? Porque transbordar um tanque não pode acontecer nunca, não é para acontecer. O operador tem que estar atento ao nível, aos instrumentos e à inspeção manual também. Então, ele nunca pode chegar nessa linha ao nível. Se chegou, é porque alguma coisa errada aconteceu. Tá? Isso aqui é só uma proteção de emergência para o tanque, para não deixar estragar o exterior, caso isso aconteça. E o pior é que não é, eu falo assim, tal, mas na realidade vocês vão ver o que vai acontecer. Alguma hora vai acontecer. Mas geralmente esse DIC já é para isso, ele faz essa função. Ele, na verdade, é um tanque. Tem gente que chama o nome de SAMP, mas eu acho que SAMP era um fabricante de um equipamento. É muito comum na indústria vocês verem o operador chamar um equipamento pelo nome do fabricante, tipo a Palaval, a Alpina. Aquela ali é uma Alpina. O que seria uma Alpina? É uma torre de resfriamento, na verdade. Só que tem um fabricante que se chama Alpina e ele fabrica essas torres. Aí ele bota esse tampadão lá, Alpina, na parede e todo mundo começa a chamar o equipamento pelo nome do fabricante. Normal. Tudo bem? Tranquilo? Mas, respondendo a tua pergunta, eu poderia botar um tanque aqui num nível mais baixo, lógico, né? Que está com a capacidade total do tanque e pronto, fica tranquilo. Só que tem que tirar e bombear com nível submerso é mais difícil. Depois eu vou até, quando a gente chegar em bomba, a gente vai ver bombas de sucção afogada que a gente fala. Próximo? Essa aqui é só uma operação normal para a gente começar a entender, né? Ter uma visão assim, bacana. Tá? Depois a gente vai elaborar mais isso aí. Bom, essa já é um pouco mais complexa. Tá? É um decantador, o tipo desse tanque aqui, ele é um tanque que a gente fala que é um decantador com calha de transbordo. Então, o interior do tanque, tá? Assim, lá em cima ele transborda. Eu tentei fazer um desenho mais legalzinho aqui, mas aí o produto que está aqui dentro vai acabar decantando, que é aquela imagem que eu mostrei no começo, tá? Então,
No ácido fosfórico, como é um ácido que vem com muito sólido, ele passa por vários filtros e mesmo assim, na linha final, ele ainda chega com muita rocha fosfática. Essa rocha fosfática, com variação de temperatura, ela tem mudança brusca no estado. Então ela está diluída, né? E aí você está em 80 graus. Chegou a 50, ela já pode virar uma pedra. Chegou a 90, ela pode virar um cristal. Então tem muito problema com variações de temperatura dentro dos equipamentos com ácido fosfórico, por conta da química. Então, o que nós temos? Vários decantadores. Aqui eu fiz um estágio só, mas onde eu trabalhei tinha 3 estágios. Então era esse decantador aqui, transbordava para outro decantador igual a esse, que transbordava para outro igual a esse, e ia decantando 3 vezes. Mas o sistema é esse aqui. Você enche ele começa a dar um tempo, né? Para ele, a gente encheu, dá um tempinho para ele decantar, né? Não demora muito, é coisa rápida. Esse sólido vai se acumular no fundo. Tem um raspadorzinho, um agitadorzinho que fica aqui em baixa velocidade, tá? Para ajudar a puxar o sólido para baixo, tá? Todo o gesso vai se acomodar aqui, isso aqui vai virar uma lama. A parte mais limpa, mais leve, né, do ácido vai transbordar para essa calha e aí vai transbordar aí ou para um tanque, olha lá, que você tinha acabado de perguntar. Só que esse tanque aqui é aéreo, tá? Fica bem alto. E já vai deixar um fluido mais fino. Você pode ligar uma bomba aqui, mandar para onde você quiser, ou enfim. Só que, conforme esse sólido vai acumulando, eu tenho que tirar, porque senão ele vai empedrar e vai acabar aqui estragando o decantador e não vai ter um processo. Isso aqui não lembra muito, um pouco assim, o filtro de café? É mais ou menos igual. Né? O filtro de café ele tem um formato, ele tem um filtro, lógico, ele tem o separador, não é para o transbordo, né? Mas ele é cônico, exatamente para isso. Você vê que o pó de café fica todo no fundo do filtro, não fica no alto do filtro. Tá? Então, aqui eu dreno, bombeio essa lama e jogo para um tanque de lama ou decantado, onde vai ter um agitador também. Depois, aí vai ter outros estágios e eu vou trabalhar essa lama de outra forma. Ou mandar para outro processo. Na Copebras mandava para a granulação. E a granulação pegava essa lama e granulava, diminuindo o consumo de ácido fosfórico, porque ela é rica em P2O5, essa lama. Então, aí ajuda no fósforo do NPK. Fertilizante NPK, E nitrogênio, P potássio e o K, o P fósforo e o K potássio, né? Então, quando eu uso essa lama aí no processo de NPK, o P eu consigo aí retirar tudo daí. E aí vou precisar usar bastante. Então, e esse ácido mais limpo vai para outros setores, né? Precisa de um ácido mais refinado. O problema aqui na operação da visão do operador é que, ele tem que cuidar do abastecimento de floculante. Tem um aditivo que vai jogar aqui, que é um acelerador de partícula, onde, igual na água, vai aglutinar todos os sólidos e forçar para o fundo. Lá a gente usava uma bomba dosadora. Ela ficava lá, uma bomba rotativa, ficava dosando, pingando o aditivo e reagindo o tempo todo. O operador tem que ficar em constante, assim, monitorando esse trecho aqui o tempo todo. Isso aqui é para drenar lama. Então tem que estar saindo aqui lama, ou decantado, que a gente fala. Então, muitas vezes a visualização desse material que está caindo aqui é visual. Então tem uma tomada de amostra aqui, você abre, você verifica, analisa ali a densidade daquele produto, a qualidade, pode ser no visual, pode ser por decímetro, e se por um acaso começar a sair muito ácido bom aqui, tem que parar essa operação e esperar mais um tempo para que esse decantado se forme de novo.
Enquanto isso, ele vai transbordando o tempo todo lá e a produção estiver caindo. Tá? Aí, assim que ele estiver decantado de novo, você também checa aqui na sucção, percebeu que tem decantado, drena o tempo todo. Eu fazia essa operação aí umas 2 vezes por turno. Drenava 1 hora e depois mais 1 hora. Aí eu conseguia esvaziar ou drenar a lama. Porque se eu deixar encher isso aqui de lama, vai transbordar a lama também. Aí lascou. Aí não pode. Aí ele perde a função. Perguntas? Não? Professor, Oi. que tipo de bomba é boa para usar? Nossa, tô dando muito eco. Que tipo de bomba é boa para usar quando se tem um sólido não, um fluido muito viscoso, assim? Tipo, o senhor deu o exemplo da lama ali. Não pode ser qualquer bomba, né? Tem que ser uma mais específica, ou não? Ótima pergunta, muito boa essa pergunta. Eu não foquei nisso agora, porque a gente não estamos falando do tanque, né? Não estamos falando da bomba. Mas realmente, uma bomba centrífuga aqui, ela, apesar de eu já ter feito essa operação com a centrífuga, mas é muito custoso, porque um líquido tão viscoso assim, como lama, lodo, ele tende a ser muito difícil de bombear, né? Ou seja, de puxar. Eu fazia esse exemplo com uma seringa, né? Puxando água, você vê que é uma força tal, e vai tentar puxar alguma coisa mais viscosa, você percebe na mão a força que você tem que fazer para outro fluido. Poderia ser um canudinho também. Se você for tomar Coca-Cola, você vai ver que você, tranquilo, toma sua Coca. Se colocar ali uma vitamina, né? Quem já tentou tomar vitamina de canudinho vê que é uma tristeza, né? Se ela for bem grossa, aquelas vitaminas bem grossas, fica bem difícil. Aí acaba jogando o canudo fora e tomando no copo mesmo, fazendo aquele bigode de vitamina, né? Pelo menos comigo era assim. E a bomba é a mesma coisa. Quanto mais denso o produto, mais difícil. Então, uma bomba centrífuga aqui não ia rolar. A gente usava uma bomba alternativa, tá? Onde ela tem um poder de sucção muito grande, que ela fica por pistão ou por diafragma, bombeando o tempo todo, e aí ela não depende muito da densidade para bombear, ela depende mais de ter quantidade na linha, a linha tem que estar cheia. Então a gente enchia essa linha com água mesmo, e aí ligava a bomba. E aí, tendo fluxo dentro da linha, ela vai bombeando sem parar. Ela fica que nem um pistão, ela fica bombeando mesmo. E aí, o produto vai indo, vai tranquilo. Então, a centrífuga não seria. Eu recomendaria uma bomba alternativa para isso. Mas aí, nesse caso também, o técnico de processo, hoje temos 3 níveis, né? Que está próximo à engenharia, que tem o engenheiro de produção, tem o engenheiro químico, engenheiro de produção, técnico de processo e o tecnólogo, né? Ou o tecnólogo de automação e o técnico de processo. Todos esses caras aí vão decidir qual vai ser a melhor bomba para esse tipo de processo. Eu conheço os equipamentos e sei qual é o melhor pela experiência, tá? Não é nem tanto como formação, eu não sou engenheiro. Mas eu tenho 10 anos de experiência que ajuda, né? Hoje em dia tem muito equipamento novo também no mercado. Mas como eu tenho ido lá na Yara e eu vejo lá o que eles têm, o que eu estou apresentando para vocês está bem próximo. Inclusive, esse material de tanques, peguei. Deixa eu ver se eu deixei aberto. Não, acabou que foi fechando. Eu tinha uma apostila da Vale, depois eu passo para vocês. Olha, são 54. É isso. Perguntas? Tem um chat aqui, deixa eu ver. Era só a mensagem que alguém apagou. Tudo bem. Bom, gente, estamos aqui já 1h20, mais até do que o normal, né? Eu gravei essa reunião, essa aula,
gravei aqui um programa fora, vou editar agora e vou colocar no YouTube também para quem for mais fácil. O Marcelo já falou para mim que vai ver depois. Então, quem tiver alguma dúvida, tranquilo. Eu só vou depois, eu ia subir hoje algumas perguntas em relação à aula passada, daquela tarefa, mas eu estou elaborando aí o Forms, vou fazer um formulário, cada um vai ter que responder, tá? Só para ver como é que estão diagnóstico, tá? Tranquilo, tudo fácil, não se preocupem em não ter caráter de pontuar, não. Quero mais só ver como é que vocês estão. Tudo bem? Beleza. Beleza, professor. Beleza, professor. Dúvida, alguma coisa? Tranquilo, eu acho. Acho que tá tranquilo também, professor. A aula foi muito boa. Hoje foi só tanque. Como eu falei, as minhas aulas elas têm que ser simples, tá? Então, claro que eu não falei tudo que tem para falar do tanque, de espessura da chapa, do tipo de revestimento, do volume, do espaço vazio, do espaço cheio, do vácuo, do tudo, por causa que o nosso curso é de operador, né? Eu não vou entrar em detalhes tão assim. Então, o legal é vocês saberem que, mas tem uma coisa importante que eu esqueci, olha que legal. Revisando aqui, eu lembrei. A pintura do tanque externa, tá? Deixa eu voltar lá rapidinho. Deixa eu ver. Vocês ainda estão vendo a minha tela? Não. Só a Não. câmera. Tá. Deixa eu pegar aqui, então. Pega tudo. Agora tá, né? Tá. Agora sim, professor. Legal. Então é o seguinte, tá vendo aqui essa pintura aqui? Tem aqui, ela é obrigatória ter a identificação do equipamento, não sei se vai dar para enxergar, mas tem aquele diamante da segurança, que vai falar se é corrosivo, inflamável, coisa e tal, mas tem essa faixa aqui, ó. Essa faixa aqui, ela é extremamente importante. Toda vez que vocês verem essa faixa, ela vai indicar o produto que está lá dentro. No caso da laranja, é ácido, tá? Roxo, geralmente NH3, preto, petróleo, óleo, enfim. Depois eu vou passar a tabela de cores para vocês, mas é isso que vai identificar. Tem gente que acha que quando tem essa faixa, é reação, é reator, nem sempre, tá? Sendo um produto, eles já podem identificar, sim, só por estocagem. Ó, aqui ela aparece de novo, então isso aí eu tinha esquecido. E essa tinta ela é especial para aguentar também o produto. Teve um acidente muito interessante que eu vi, aqui se eu não me engano, foi nesse tanque mesmo, o isolamento interno do tanque, ele rompeu e caiu numa altura certa. O ácido cortou ele, assim, 50% mais ou menos. E aí, daqui para cima, o isolamento caiu. O produto, o ácido sulfúrico, corroeu o tanque e fez um corte perfeito aqui, como se tivesse pegado uma faca e assim, uma espada de samurai e passado assim no tanque reto. E caiu, metade do tanque caiu no chão. Mó barato. Eu nunca tinha visto aquilo, por conta do emborrachamento do tanque. Ali foi bem sinistro. Então ocorre, era isso que eu tinha esquecido de falar. Cadê o Teams? Aqui. Pronto. Aí, legal. Professor, Oi. essa cor do tanque é a mesma cor do que vai nas tubulações? Não, da faixa? Não, Isso. nem sempre. Tá? Mas a tubulação também recebe cor. Verde água, verde escuro água de processo, verde claro água potável. Enfim, tem uma tabelinha. Então tem duas tabelas, né? Uma de tubulação e uma de tanque. Entendi. Tem cor para tudo lá. Mas acaba quando pegar lá, vai bater cor, tá? Vai ver a faixazinha lá. É que tem eletroduto, que é cinza. Então,
Eu tenho que checar de novo. Eu também não lembro de todas as cores agora. Faz tempo que eu não tô lá. Mas eu vi o laranja ácido. Isso aí eu lembro bem porque era a unidade que eu trabalhava. Tudo bem? Tudo bem. Perfeito, Sam. Legal. Eu gostei da aula hoje. Foi bom. Foi muito boa mesmo. Estamos sendo penalizados. Eu, pelo menos, estou sentindo muita falta do meu laboratório, porque a Luana, que é mais já tem bastante tempo no Senai, ela sabe quanto que aqueles equipamentos é importante para a gente produzir nosso conteúdo. Fora da escola, do nosso ambiente, fica bem estranho. Para mim é muito difícil de promover. Eu não consigo ver vocês, eu não consigo saber se realmente está entendendo e demonstrar que é transferência de fluido de um tanque para outro. Lá eu faço ao vivo. Vocês estão vendo, vocês vão ligar a bomba, vocês vão parar a bomba, vocês vão regular a vazão, vocês vão fazer tudo isso na mão. Aqui a gente faz uma simulação, um desenho, passa um vídeo, não sei. Estou sentindo falta da escola. Tomara que volta logo. Volte logo. Acho que é 8 de setembro, né? Que a gente volta, uma coisa assim. Falaram em agosto, falaram em julho, agosto, agora setembro. Bom, esperando. Tomara que sim. O importante é todo mundo ficar bem, chegamos lá, a gente só faz prática. Passa a teoria, a aula, pelo menos, isso vai ser bom. Aí a gente só faz a parte prática de equipamento. Tranquilo, gente? Tranquilo. Bom, eu estou aqui até às 11h45, estou no Teams, tá? Eu vou encerrar nossa aula por enquanto, por agora. Vou editar essa aula, vou subir no YouTube, vou sair. Qualquer dúvida que alguém tiver, pode me chamar aí até as 11h45. Estou preparando o formulário, mas acho que eu não vou colocar esse fim de semana não, vai ficar para outra semana. Tá? Eu coloco um formulário geral aí das atividades para vocês responderem. É um questionáriozinho, múltipla escolha, tranquilão, faz online, rapidinho. E depois vocês conferem o resultado. Tranquilo? Podemos encerrar? Tranquilo. Tranquilo, professor. Muito obrigado pela aula e um ótimo dia para o senhor. Obrigado, bom fim de semana. Valeu, gente. Bom fim de semana para vocês. Fiquem com Deus aí. E até terça-feira. Terça-feira eu tô de volta. Tchau, professor. Obrigada. Tchau. Que aí terça-feira passada foi... Essa terça foi com a Birena, né? Então terça-feira agora eu de novo. Tá bom? Aí se vê. Talvez eu faça o mesmo formato, tá? Porque eu tô... Tá difícil de eu conseguir gravar aqui antes. Beleza, gente? Bom fim de semana. Tchau. Fiquem com Deus. Estou aqui até às 11h45. Tchau. Tchau, professor. Tchau, professor.